você está vendo o sol ou a lua, seja muito bem-vindo, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Esse canal foi criado pensando em levar a você conteúdos de qualidade, relevantes para o seu negócio, e num formato inovador. Assim como os programas de rádio, o podcast é extremamente versátil e foi criado para que você possa se informar no momento em que você tiver um tempinho para agregar conhecimento no seu dia a dia, seja o caminho do trabalho ou na academia. Hoje eu estou com o Denis Amarante, que é o nosso mega franqueado das unidades Barra Life, e o Ion. Convidei hoje o Denis para estrear essa cadeira no MegaCast como o primeiro franqueado a dividir experiências, vivências de negócio com todos nós aqui da nossa rede Megamate. Denis, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha breve experiência que eu tenho na Megamate, né? E poder estar aqui nesse momento importante desse MegaCast. Estou animado para ver o resultado aí, os próximos. Quero começar esse papo com o Denis falando sobre a motivação de busca dele. Como era a sua vida, Denis, antes de dar esse primeiro passo para o franchising? Então, logo que eu me formei na faculdade, né, eu fiz administração, eu saí da faculdade com aquele desejo de abrir um negócio, né, de poder abrir um negócio. Eu não sabia exatamente o que era, né, então eu trabalhei em outras áreas e tal. E eu tinha um amigo que me convidou para abrir um restaurante com ele, né? Então a gente abriu esse restaurante, isso foi em 2010, e foi bem interessante aquela experiência, né? As coisas aconteceram muito bem, o país estava bem na época, então tudo fluiu bem. 2 anos depois a gente abriu a segunda loja, né? E as coisas aconteceram bem também. E eu comecei então a criar um vínculo muito grande com o produto alimento, né? No caso lá, refeições, né? Então eu criei uma paixão muito grande por alimentação. Mesmo sem saber cozinhar nada, eu sou péssimo na cozinha, mas eu me apaixonei pela alimentação e eu me descobri nessa área. E, Denis, com essa tua experiência de abrir o restaurante, hoje você consegue dividir pra gente se o empreendedor ele se arrisca por completo ou ele faz planejamentos, análise, estudos que vão dar fundamentos para um passo de investimento? Não, acho que eu aprendi uma frase que eu sempre guardo na memória, que é: quem não planeja, planeja fracassar. Então, o cara que não está planejando, na verdade, alguma coisa que é fracassar, é não ter sucesso, né? Então, é claro que planejar não é fácil, demanda muita energia, trabalho, né? Mas eu sempre procuro planejar o máximo possível, né? Então a gente sempre, antes de abrir um negócio, a gente faz um plano de negócio, em alguns momentos a gente já buscou consultorias para poder abrir um negócio. Eu acho que o planejamento é algo fundamental e não pode ser negligenciado, né? E planejamento não é perda de tempo e nem um investimento jogado fora. São estudos que vão te dar não a certeza do sucesso, mas sim minimizar um risco ou te dar mais clareza do caminho que você precisa seguir, né? Exato, ele direciona, né? Exatamente. E como é que foi, Denis, essa tua análise do mercado em geral, do franchising, para que a Megamate fosse a rede escolhida, né? Para você e para os seus sócios que hoje estão investindo como grandes operadores de sucesso da marca Megamate. Então, o primeiro contato que eu tive com a Megamate foi como cliente, né? Então, eu tinha uma namorada na época, que hoje é minha esposa, né? E ela estudava numa faculdade que tinha uma Megamate bem próxima. E sempre que eu ia buscá-la, né? Eu tinha o costume de buscá-la sempre, né? Sempre que eu ia buscar, eu ficava esperando terminar a aula dela e eu ficava lá aguardando na Megamate. E eu criei um vínculo muito grande com a Megamate por causa de um produto específico que me apaixonei por ele. Foi um croissant integral de frango, né? Então, claro que eu ia buscar a minha esposa, né, minha namorada na época, mas um dos motivos que eu ia lá também era para consumir aquele croissant de frango, né? Eu lembro que minha boca aguava só de lembrar naquele croissant, e isso foi uma dos primeiros contatos que eu tive com a Megamate. E quando
a gente abriu a nossa segunda loja, segundo restaurante, né? Próximo desse restaurante abriu uma universidade, que era o IBMEC, e a gente já tinha uma operação bem próxima, e a faculdade lá estava começando a crescer naquele prédio, e a gente sentiu a necessidade de abrir uma lanchonete próxima. Então, a gente pesquisou algumas marcas, e aí foi aí que a gente se aproximou da Megamate. Bacana. E como é que foi esse seu primeiro contato com a marca? Você veio pelo site, você ligou, foi numa feira? Como é que foi esse contato e essa caminhada até a assinatura do contrato? Então, a gente fez uma busca em algumas marcas, né? Mas a marca que mais me deu atenção, aquela que me retornou a ligação, que me deu, foi a Megamate, né? Eu fiz contato com várias marcas, mas aquela que me deu atenção primeiramente foi a Megamate. Inclusive, no dia que eu liguei, no dia seguinte já me convidaram para uma reunião, que foi na ABF lá na Barra, e eu fui nessa reunião, e a reunião foi bem interessante, foi colocado vários assuntos sobre a marca, sobre os produtos e tal, mas uma coisa que me chamou muita atenção e que me marcou naquela reunião foi quando a pessoa que estava lá falando lá, que era o Rogério Gama, né? Ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que era o seguinte, ele falou, esse negócio aqui pode ser que não vai dar certo. Isso aqui, como qualquer outro negócio, pode não dar certo. É uma franquia, tem menos chances de dar errado, mas é um negócio, pode dar errado. E quando ele falou aquilo, eu fiquei impressionado com aquela sinceridade dele, né? E eu imaginei, se naquele momento onde ele estava vendendo uma franquia, né? Ele foi sincero daquele jeito, eu imaginei que na relação entre franqueado e franqueadora, essa sinceridade ia permanecer. E foi bem interessante, né? Então aquilo ali fez com que eu fosse no meu sócio e a gente conversasse, eles são muito sinceros, vamos tomar a decisão. A gente nem pesquisou em outras marcas depois, a gente já saiu dali já com o formulário preenchido e a gente tocou, logo depois a loja foi aberta. Bacana, cara. É bom a gente ter essas declarações para a gente entender onde que a gente pode sempre melhorar, né? E aprimorar a nossa comunicação. E o franchise, ele está inserido aí no varejo, né? E o varejo está inserido no franchising, e o que é fascinante. E a cada dia nós temos uma oportunidade única de encontrar caminhos para encantar nossos consumidores e também nos aproximarmos do sucesso. Como é que é a tua análise, Denis, no contexto histórico dessa transformação do segmento que atuamos, levando em consideração o que era aplicado pelo comerciante das antigas, o seu Joaquim, que conhecia a Dona Maria e falava para ela que o pãozinho estava fresquinho e seja muito bem-vinda, para o momento que atuamos hoje no varejo através de empresários que muitas vezes valorizam mais uma planilha do que ser um anfitrião como o seu Joaquim. Verdade, eu tenho uma experiência na minha própria casa. Meu pai, há algum tempo, ele trabalhava numa empresa, mas ele resolveu abrir uma padaria, né? Eu lembro que ele não focalizava muito no que é importante, focalizava apenas no produto em si, talvez, lá e tal. Mas hoje é muito diferente, né? Antigamente, para mim, não se focalizava no mais importante que eu vejo hoje, que são os clientes, né? Hoje, o empresário ele precisa ter uma noção de que o cliente ele não quer simplesmente lá um pãozinho, ele não quer simplesmente o produto puro e simplesmente. Ele quer uma experiência, né? Eu acho que isso que é o mais importante. A gente hoje precisa focalizar na experiência do cliente, né? O que o cara vai consumir, o mate, o salgado, o pão de queijo, e ter uma experiência naquele consumo, né? Bacana, Denis. E isso tudo resulta em um reconhecimento, né, de uma fidelização do consumidor, em procurar o empreendedor, o empresário pelo nome, de querer ser atendido por aquele atendente que é marcante porque entende como o consumidor quer ser atendido, né? E você, com menos de 2 anos de operação, surpreendeu a todos nós, né, franqueador e franqueados, quando em 2016 você conquistou o prêmio de melhor franquia da Megamate no Brasil. Qual é a sua visão de negócio para manter essa sua operação, as suas operações agora, com atendimento como o cliente quer, pessoas felizes trabalhando com você e o cumprimento das regras de negócio
mantendo os produtos de qualidade? Então, na verdade, você falou que ficou surpreso quando a gente recebeu o prêmio de melhor franquia, mas eu, na verdade, fiquei mais surpreso ainda, né? Para mim foi algo muito que eu não imaginava que isso poderia acontecer, né? Fiquei bem surpreso na época. E, na verdade, esse resultado pode ter sido parcialmente meu. Na verdade, fui eu que levantei o troféu lá, mas quem foi os grandes, né, motivadores e as pessoas que realmente fizeram que isso pudesse ter acontecido foram aquelas pessoas que estavam lá na loja todos os dias, 100% dos dias, né, que são os funcionários da loja, né? Eu gosto muito de motivar os funcionários, de deixar eles felizes, né? A coisa que mais me entristece são duas coisas. Eu falo para eles, quando o cliente fica triste e quando os funcionários estão tristes. Então eu sempre sou muito aberto para eles, para poder, se existe algum problema que eu possa resolver na medida do possível, para que eles possam se abrir comigo e a gente tentar solucionar os problemas. Porque, para mim, quando o funcionário está animado, está feliz, o cliente automaticamente fica animado e fica feliz. É algo automático, né? É algo que realmente acontece. Então, por isso que eu prezo isso. É claro que no nosso segmento a gente não consegue dar salários muito altos, benefícios muito atraentes, mas eu noto que muitas pessoas não buscam simplesmente isso. Não é simplesmente o salário alto que as pessoas querem. Eu noto que muitos desses jovens, essas moças que trabalham com a gente, eles querem simplesmente serem respeitados, trabalharem num lugar digno, trabalharem de forma com prazer. Né? Então eu tento nas operações dar esse prazer para eles. Eu ouço a opinião deles, eu elogio sinceramente eles sempre que eu tenho oportunidade. E eu noto que isso faz a diferença no caixa lá na hora que eles vão oferecer isso para os clientes, os produtos para os clientes. E, Denis, eu sou testemunha desse teu depoimento, que recentemente a gente teve o primeiro encontro de caixas, né, nacional da Megamart, e eu conversando com uma operadora de caixas da sua primeira operação, lá do Barra Life, ela me disse que está na Megamart em busca de um sonho, que ela quer se tornar uma franqueada da Megamart um dia e encontra na tua gestão e na tua pessoa esse gatilho. Particularmente, eu me encanto com essas histórias e me motivam demais. Mas o que eu queria ouvir de você é que, para ter pessoas com essa ambição de conhecimento, elas precisam estar motivadas em alcançar as suas metas de vida. Como começa e termina o dia do Denis? Como funciona o teu mindset para poder dar esse suporte psicológico que, como você bem colocou, essas pessoas do nosso segmento precisam? Então, fora a operação da Megamart, né, eu falei que nós temos 2 restaurantes, mas hoje nós já estamos com 8 operações, né? Então, eu tento me dividir ao máximo em todas as lojas, eu passo em cada uma delas todos os dias. Eu gosto muito de conversar com os funcionários, de estar com eles, de brincar com eles, de ficar com eles, às vezes, sem fazer nada. Eu sempre coloco isso para os gerentes das lojas, né? Então, cada loja dessas, a gente tem uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu sei que está lá me representando bem. Eu sempre coloco para eles que a gente precisa ter momentos de inspiração com eles. Então, os gerentes sabem que pelo menos 5 minutos do dia, eles precisam ter momentos para inspirar os funcionários. Não precisa reunir os funcionários, falar, vamos fazer uma reunião. Não, eu falo, tem que ser algo orgânico, algo lá simples, que vocês vão inspirar eles. Passar uma experiência, falar alguma coisa para eles saírem mais animados, né? Então, durante meu dia, eu tento fazer isso em cada loja. E eu noto que as pessoas, elas gostam, né? Pelo menos uma coisa interessante que eu sempre avalio com o meu sócio é que a gente tem uma taxa de rotatividade, né? Um turnover muito baixo para o segmento que a gente trabalha, né? Então, eu tenho funcionários da Megamart, especialmente, desde que a gente abriu a loja. Então, uns 4, 5 funcionários nossos são desde que a gente abriu a loja, né? E são pessoas que estão lá não pela remuneração, mas estão lá porque trabalham felizes, né? Porque o salário deles não mudou muito, exceto pelo dissídio e tal, mas estão lá felizes, né? Denis, entrando um pouquinho mais no franchising, eu costumo dizer que a relação entre franqueador e franqueado é como um monitor de batimento cardíaco, né? Pois essa relação, ela requer o cumprimento de papel de ambas as partes e precisa bem ser claro e transparente.
E nem sempre o cotidiano e os desafios contribuem para o agrado global. Qual a sua contribuição para que esse relacionamento supere momentos de dores e que as conquistas sejam celebradas? Então, o relacionamento entre franqueado e franqueadora, né, a gente sabe que pode ser em alguns momentos difícil. Eu, particularmente, sinceramente, nunca tive esse relacionamento muito difícil. Mas talvez porque eu sempre uso muito de empatia, né? E também por ter experiência na marca própria, como eu disse no passado, eu sei como é difícil as coisas acontecerem perfeitamente. E, no caso, a Megamart é uma organização como qualquer outra organização, que às vezes faz o planejamento, mas como em todo o processo existe o fator humano, é que pode acontecer que não aconteça perfeitamente, né? Então, quando às vezes existe alguma falha por parte da franqueadora e eu noto essa falha, eu uso de empatia. Eu falo assim, pô, se fosse eu, pode ser que tivesse dado errado também, né? Então, aquilo ali, muitas vezes, não me incomoda tanto. É claro que me incomoda, às vezes eu converso com a consultoria e tal, mas não é algo que eu vou guardar no coração para sempre, porque eu sei que qualquer organização, assim como que é feita de pessoas, podem errar também, né? E, Denis, essa superação também, ela envolve, muitas vezes, fatores externos. E o Brasil ele vem atravessando esse momento mais negativo na nossa economia e num cenário geral a gente vê muitos negócios e empresários se distanciando desses sonhos, né? Ou encerrando suas operações ou então fazendo contingência de custos. E você, como um franqueado operador presente na loja, como você falou, todo dia você está nas lojas, tem respondido de forma bem positiva nas suas operações. Como é que você encontrou esse caminho para aguentar essa turbulência? Então, eu costumo sempre, no final de cada mês, né, analisar os números das lojas e tal. E eu, sinceramente, quando os números são piores do que eu imaginava, é claro que eu fico triste, né? Eu fico triste e tal, é difícil. Mas aquilo ali, muitas vezes, me motiva para poder fazer as coisas diferentes, para conseguir resultados diferentes, né? Então, nessa crise que a gente atravessou, a gente está terminando aí, eu espero, né? Eu pude utilizar muitas coisas que eu nem sabia que eu tinha, uma criatividade que eu não sabia que tinha. Até questão de relacionamento. Muitas vezes, na própria Megamart, eu tive que... A loja não estava vendendo muito bem, então não podia depender dos clientes que estavam passando na frente da loja. Eu tive que buscar outros caminhos, né? Então, eu tive que abrir o coração e criar coragem e ir lá, por exemplo, no meu caso, eu tive que falar com o administrador lá do condomínio para que a gente pudesse... Um exemplo simples que aconteceu foi que a gente pudesse oferecer água de graça nos eventos que tinham lá, reuniões, né, no condomínio, para que o palestrante pudesse usar o copo da Megamart na hora da palestra, lá com 100 pessoas, o copo da Megamart, fazendo aquela propagandazinha indireta para poder tentar trazer clientes para a gente, né? Então a gente usou a criatividade, fui lá no reitor da faculdade próxima da gente, a gente fez parcerias com o Hemorrio, a gente botava banner lá quando eles iam lá, oferecia o lanche para as pessoas que doavam e outras coisas lá, eventos que eles faziam na faculdade. Então esse momento de crise ensinou muito a gente a usar a criatividade, a não simplesmente chorar, ficar triste, mas ir para frente e pensar no diferente. É um momento em que, como você falou, a gente está chegando, se Deus quiser, esse fim de turbulência que a gente vem passando, mas a gente precisa alcançar resultados diferentes fazendo coisas diferentes, né? E para a gente fazer coisas diferentes, a gente também não tem que atacar para todo lado. É importante a gente conhecer a nossa comunidade, é importante a gente desenvolver um trabalho de aproximação com os possíveis consumidores na região onde a gente tem nossas operações, e você mostrou que pequenas sacadas podem gerar um efeito como esse do palestrante, que com certeza você ganhou alguns T6 nessa estratégia. Parabéns! E agora você está indo para uma terceira operação e também vai ser um dos pioneiros do Mega Móvel, né? Na nossa rede, mais de 40% dos franqueados possuem mais de uma unidade. Muitos obtêm sucesso há anos por esse passo. Qual é a diferença na gestão de mais de uma unidade e o que é preciso adaptar no teu dia a dia ou mudar para manter a alta performance? Aí eu volto na questão das pessoas, né? Eu acho que quando a gente toma a decisão de abrir uma segunda, terceira, quarta loja, antes de pensar nisso, eu pensei
quem pode tocar essas lojas pra gente, né? Porque eu sei que se depender 100% de mim, não vai acontecer, né? Então, antes de tomar essa decisão, eu já pensei antes quem são aquelas pessoas que vão estar lá tocando aquela loja junto comigo, né? E eu sei que quando eu tenho essa pessoa, as coisas vão fluir, porque a questão do tempo é muito importante, né? A gente não tem como me dividir em todas as operações. Então, tendo pessoas boas, legais, comprometidas e que te representam da forma correta, as coisas acontecem. Então, você pode abrir até 20, 30 lojas que vai acontecer. Quando você fortalece essa tua cultura, a forma como você entende do bom atendimento, isso te dá segurança. E as pessoas, elas têm esse papel de resguardar todos esses princípios que você implementou na tua operação. E você acredita que investir numa estrutura mais de liderança é um caminho para esse passo? Eu acredito que sim, né? Então, a gente tem hoje, a maioria dos nossos gerentes das lojas são pessoas que começaram com a gente como atendentes e balconistas, né? E pessoas que não sabiam que eram líderes. E a gente, indiretamente, né, formou-as como líderes, né? Então, eu me surpreendo muito. Posso dar o exemplo de uma funcionária que era solteira, que era a Marinette, e que hoje é uma gerente sensacional da loja do Ion. É uma pessoa que, quando tira férias, eu choro amargamente, porque é uma pessoa que faz muita falta, né? Então, eu acho que a liderança é importante. A gente também... É claro que a gente vai poder pagar uma capacitação profissional para ela e tal, mas a gente pode ensiná-las indiretamente, né? Inspirar elas a serem líderes, fazer com que elas possam descobrir o que é isso nelas. Você falando aí de inspiração, essa tua dedicação de provocar nos seus profissionais um conhecimento a mais. Eu acompanho, né, a sua evolução como profissional há um tempo, e não só como franqueado na Megamat, mas também como as suas participações no nosso comitê de franqueados, que você já pelo 2º ano é um membro do nosso comitê, e a busca pelo teu conhecimento na forma de agregar, né, o desenvolvimento da nossa rede. O franchising te impulsionou para essa veia mais técnica de estudo e ser até um formador de opinião? Na verdade, o franchising me exigiu isso, eu acho, né? Então, antes de tomar a decisão de abrir lá, de entrar no segmento de franquias, eu estudei um pouco de franquias. Na faculdade, lá tal, já teve umas matérias falando sobre isso e tal, mas dado muito superficial. Então, quando a gente tomou a decisão, eu queria entender exatamente quais eram as regras, o que eu era obrigado a fazer, quais eram as regras do segmento, né? O franchising realmente me impulsionou a conhecer mais tecnicamente essa área, assim. Denis, nós estamos chegando aí à parte final desse programa, onde foi brilhante as suas colocações, inspiradoras, sem dúvida alguma, me deixou reflexivo, e sem dúvida também a nossa rede vai ficar muito feliz com esse depoimento, tanto franqueados e as suas equipes. E como hoje a gente falou muito de construção de projetos, realizações de metas, queria que você nos contasse como será o seu planejamento para os próximos 5 anos nesse mundo tão cativante e desafiador que é o mundo dos negócios. Sinceramente, né, porque eu estou aqui falando, mas eu sou uma pessoa que sou muito envolvida na Megamat. Eu gosto muito, eu me encontrei muito com a marca Megamat, com o produto, como você sabe, eu já me encontrei no passado e eu amo o produto Megamat. Então, eu gosto muito de me envolver na Megamat. Eu acho que eu aprendo muito, né, quando eu participo dos comitês e todas as oportunidades, por isso que eu sempre aceito, porque para mim eu aprendo muito. Então, para mim, sempre me convida, eu aceito, exatamente pelo aprendizado que eu tenho, né? E eu espero que daqui a 5, 10 anos tudo esteja melhor do que hoje. É claro, a gente sempre espera estar progredindo e ao lado da Megamat. Eu acho que isso é importante, e com a ajuda da Megamat, para que a gente possa estar cada dia mais forte aí. Denis, obrigado aí pela tua presença, te agradecer por toda essa tua sinceridade, dedicação. Assino embaixo, você é um cara que sempre participa, que aceita os nossos convites, mesmo sendo à noite. E toda a Megamat tem um orgulho imenso de ter você como nosso franqueado, e a gente espera realmente fortalecer esse laço e esse nosso comprometimento de alcançar o sucesso através das operações Megamat. Obrigado, cara, e até a próxima aí. E para terminar esse bate-papo com o Denis, eu queria ler um trecho do livro Originais, de Adam Grant,
quando ele fala das características necessárias para ser um empreendedor. Para ser um original, você precisa assumir riscos radicais. Essa crença está profundamente arraigada em nossa psique cultural, que é raro pararmos para pensar no assunto. Admiramos astronautas como Neil Armstrong por ter o que era preciso, a coragem de deixar o único planeta que os seres humanos habitaram e se arriscar no espaço. Celebramos heróis como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr., que tiveram convicção de sobra para arriscar a própria vida em nome dos princípios morais que lhes eram caros. Idolatramos ícones como Steve Jobs e Bill Gates por terem tido a audácia de abandonar os estudos e viver na penúria, enfiados em garagens, para tornar realidade suas concepções de tecnologia. Este podcast foi editado por Felipe Mux.